Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do famoso quadro do Instagram Abra o Seu Coração. Esse é o nosso vídeo 2 do Abra o Seu Coração. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. E hoje vamos fazer um compilado geral aqui de um assunto que vocês amam falar, amam perguntar, que é o assunto dos relacionamentos amorosos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já dê o like aí no vídeo e se alguma dessas perguntas te lembrar de alguém, né, encaminha esse vídeo, encaminha essa conversa para esta pessoa, porque pode ajudar sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou responder 4 perguntinhas, não vou responder uma só igual eu fiz no outro vídeo, mas no outro vídeo eu quis fazer um itinerário de investigação, então a conversa foi mais longa mesmo. Agora, falar sobre relacionamentos. Primeira pergunta é a seguinte: escutei da pessoa que eu amava muito, abre aspas, tudo o que você tem, as outras têm, fecha aspas. Tem. Você está sofrendo por alguém que nunca te olhou de verdade. Esse é o ponto aqui. Essa pessoa diz tem. E ter não é ser. Ter não é ser. Então, essa pessoa, ela nunca te olhou de verdade. Essa pessoa nunca te olhou em sua individualidade, em sua particularidade. Ela estava com você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Isso que você precisa entender. Isso que você precisa entender. Por quê? Ora, o que é que você tem? Você tem um corpão, você tem um corpinho, você tem um bundão, você tem uma bundinha, você tem um peitão, você tem um peitinho, você tem um olho claro, você tem um olho escuro, você tem um cabelo longo, você tem um cabelo cacheado, você tem um cabelo curto, você tem, sei lá, qualquer característica, entende? Você tem muito dinheiro, você tem pouco dinheiro, você tem inteligência, você não tem inteligência. Então, apesar de, em certa medida, esses atributos fazerem parte de quem você é, eles não são você. Entende? Eles não são você. Amar é saber o que o outro é, em sua parte mais pessoal, em sua dimensão mais central. Então, só quem decide pela via de pessoalidade é quem decide pelo amor e por amar de verdade. Então, quando ele diz assim, olha, tudo que você tem, as outras têm, é porque ele não te alcançou de verdade. Ele está na dimensão coisificada da pessoa humana. Ele está te reduzindo a características que você tem. E não necessariamente essas características dizem de quem você é. Então essa pessoa estava só te usando. Peraí. Deixa eu escolher aqui na prateleira. Mariana, então, tem isso daqui. Beleza, isso daqui que ela tem me agrada. Então eu vou estar com ela. Joana tem isso bem aqui. Essa característica que Joana tem me agrada. Então eu vou estar com ela. Entende? Então é mais... Eu vou usar uma palavra que está meio na moda, mas beleza. É mais um narcisismo do que um amor de verdade. Eu vou estar com fulana porque fulana tem algo que me agrada. Eu vou estar com Beltrana porque Beltrana tem algo que me agrada. Entende? Então, por mais que você tenha decidido amar e o teu amor fosse verdadeiro, a recíproca não era verdadeira. Essa pessoa de verdade, de fato, ela não te amou de verdade. Então, o pior é que você fica sofrendo por alguém que nunca te amou de verdade. Então aqui a gente vai precisar elevar um pouquinho esse conceito de amor para poder você entender que uma pessoa que argumenta a partir dessa lógica do ter,
em vez do ser, é uma pessoa que de verdade nunca entendeu o que é amar da maneira correta, o que é amar de verdade. E aí percebe que isso acaba gerando sofrimento, né? Isso gera sofrimento. E você sofre porque tem toda a parte afetiva e tal, não sei o que, parará, mas você sofre porque você acaba entrando no próprio argumento da pessoa. E isso pode te gerar comparação. E este é o perigo. Porque toda relação que é mantida, iniciada ou terminada por essa via instrumental do ter, vai cair num processo de comparação. Vai cair no processo de comparação. Então, se eu estou com fulano porque ele tem mais dinheiro do que eu, se eu estou com ciclano porque ele tem mais dinheiro do que Beltrano, comparação. Entende? Então, o teu sofrimento, na verdade, é um sofrimento por conta de um entendimento desordenado daquilo que é o amor. Você está sofrendo por alguém que nunca te amou de verdade. Então, bola para frente. Segunda pergunta. Namoro terminou há 16 anos e ainda penso nele. Não consegui seguir com outro relacionamento. E aqui eu tenho duas coisas para pontuar. A primeira delas é uma pergunta. Vou devolver a pergunta, que é a seguinte. Como terminou essa relação? E por que eu estou devolvendo a pergunta desse jeito? Porque coisas mal acabadas, né? Mal acabada, maledita, né? Coisas mal acabadas, coisas mal resolvidas, são coisas que ficam sempre em aberto. E não há uma coisa pior para o nosso emocional do que algo pendente, do que uma situação em aberto. Então não existe elemento pior, sabe? Uma das piores coisas que geram mais desordem no nosso emocional são situações em aberto. São sentimentos pendentes. Então é melhor uma coisa acabada do que uma dúvida. Esse é um princípio psicológico fortíssimo. É melhor uma coisa acabada, finalizada, encerrada, bem resolvida do que uma dúvida. Por exemplo, um ansioso, por que ele sofre tanto? Porque ele tem dúvidas acerca do futuro. E ele deseja o quê? Ele deseja algo bem acabado para poder ele se acalmar. Bem acabado é o quê? A garantia. O futuro precisa ser garantido. Então, nesta garantia, então eu me acalmo. Na dúvida, na incerteza, eu não me acalmo, então eu tenho uma resposta de ansiedade. Olha só esse princípio psicológico aplicado. Então, como é que você terminou a relação? Então, 16 anos. Então, você parecia ser bem jovem quando terminou essa relação. Então, às vezes, pode ter havido um término de relacionamento por motivações, sei lá, infantis, por motivações imaturas, e acabaram gerando essa sensação de ficou pendente, ou de poderia ter sido de outro jeito. Então a primeira pergunta, a primeira investigação que tu vai fazer é: e aí, como foi que terminou essa relação? Volte, faça essa investigação. Se tiver essa sensação de algo mal acabado, você vai precisar trabalhar isso. 2. Pode haver uma interpretação romântica aí. O famoso foi bonito foi intenso foi. Né? Então esse foi bonito foi intenso foi, é uma interpretação romântica. Ou seja, sei lá, se foi a tua primeira relação, se foi o teu primeiro relacionamento, ou se foi um primeiro relacionamento em que você viveu coisas que não tinha experimentado até então. Então você pega esse ex, é o que eu chamo de idolatria do ex, né? Você pega esse ex, você coloca num pedestal, né? E acha que somente esse ex vai te proporcionar ou pode te proporcionar experiências e situações iguais às experiências e situações que você teve com ele, com esse ex. Então isso daqui é uma perspectiva romântica que gera um aprisionamento a partir das sensações e não a partir do conceito de amor correto, percebe?
na primeira pergunta ter uma dificuldade no conceito de amor. Na segunda pergunta, pode ter, a partir desse segundo ponto aqui da segunda pergunta, pode ter uma dificuldade do conceito de amor. O que é amar? Por que eu nunca fiz a elaboração de luto? Porque eu nunca desapeguei dessa pessoa que terminei há 16 anos, velho? Possivelmente você tá ali, né, presa às sensações. Eu nunca vou viver. Era tão perfeito. Então, faça esse tipo de pergunta. Terceira caixinha. Por que rejeição é algo que temos dificuldade de lidar? Sofro muito com fins de relacionamentos não recíprocos. Então aqui tem alguns elementos que chamaram a minha atenção. E aí eu vou devolver também com uma pergunta. Então a pergunta que eu faço é: como uma pessoa que tem dificuldades com o afeto rejeição se comporta? Então isso é algo que a gente precisa pensar. Então vê aí, você tem dificuldades com o afeto rejeição. Então fala assim, Tom, eu tenho dificuldade com o afeto rejeição, né? Eu tenho essa dificuldade, beleza. Agora tu vai ver assim, como é que eu me comporto? Então se eu tenho dificuldade com afeto rejeição, como é que eu me comporto? Principalmente quando eu estou em uma relação. Aí a gente tem alguns mistérios sendo solucionados. Por quê? Geralmente a pessoa que tem dificuldade com afeto rejeição, ela é muito intensa nas suas relações. Ela se entrega demais, ela se doa demais. Ela é muito intensa. Não é assim? Por quê? Por que a pessoa que tem dificuldade com afeto de rejeição, por que ela empreende muita energia quando ela se conecta com alguém? Porque ela tem uma experiência de falta muito grande, ou seja, se ela tem dificuldade com afeto e rejeição é porque possivelmente ela passou experiências de rejeição em sua vida. Então ela tem uma falta ali. A rejeição é falta de quê? É falta de aceitação, é falta de integração, é falta de acolhimento. Então a gente faz o exercício do mundo invertido. Então a pessoa que sofre com o afeto de rejeição, quando ela conecta, ou seja, quando ela não está nesse estado de rejeição, quando ela conecta com alguém, então ela precisa garantir essa conexão para evitar o estado de rejeição novamente, que é o seu estado de sofrimento. Então ela começa a ter vários comportamentos, ela começa a pensar de uma maneira tal a garantir esse estado de acolhimento, a manter aquela situação afetiva em que ela naturalmente não se encontra, que naturalmente ela se encontra num estado de rejeição, sentindo-se rejeitada. Então por isso que ela passa a empreender muita intensidade, muita entrega, muita doação. Aí aqui a gente parte para um ponto de desenvolvimento da relação. Então começa a perceber, essa pessoa que é muito intensa, que entrega muito, que se doa muito, ela começa a gastar uma energia muito grande para manutenção disso. Fora todos os pensamentos de ameaça, de será se você rejeitado ou não, parará, essa coisa toda, né? Só que aí, qual é a treta? Ela começa a comparar todo aquele esforço. E ela começa então a quantificar o amor. Ora, se eu me entrego demais, se eu me dou demais, né, se eu sou muito intenso, eu começo a comparar. E eu começo a fazer o seguinte questionamento: por que essa outra pessoa também não se entrega tanto quanto eu? Por que essa pessoa não se doa tanto quanto eu? Por que somente eu busco a aproximação? Por que somente eu busco a conexão? Por que somente eu que me movimento? Por que somente... Entende?
Então ela começa a entrar numa noia de comparação, de comparar todo aquele esforço e de verificação e de constatação de que o outro não é tão intenso quanto ela. Então, quando ela menos se percebe, ela já está ali no entendimento de que o relacionamento não é recíproco. Porque, ora, se eu sou muito intenso, eu estou me entregando 100%. E se eu percebo que a pessoa não é tão intensa quanto eu, e se eu sou intenso 100%, então a outra pessoa vai ser minimamente 99%. Ela vai ser 90%, ela vai ser 80%. Então, a relação não é recíproca. Aí as tretas começam, brigas se iniciam, e é tiro, porrada e bomba, e a ameaça da rejeição aparece, e, cara, gera uma confusão, e aí possivelmente o desinteresse acaba iniciando, e aí possivelmente isso vai desgastando a outra pessoa, ou a própria pessoa que sofre com esse afeto de rejeição, ela começa então a aceitar que, velho, eu não dou certo mesmo com esse negócio de relacionamento. Ou seja, chega ao final da relação. Pá. Só que o término da relação sinaliza uma dificuldade já pré-existente de lidar com a rejeição. É isso. Então aqui na pergunta, eu não estou respondendo por que é que você tem dificuldade de lidar. Né? Eu estou analisando o fenômeno. E aí a partir dessa análise do fenômeno, você tem aí algumas coisas para pensar. Em cima daquilo que eu falei. Quarta pergunta. O que falar quando as meninas dizem que só te veem como amigo? Entrou na friend zone forever, né? Tá na friend zone forever. Aí eu te digo, falar, velho, nada, cara. Falar nada. Aí eu vou te dar uma dica aqui, coach. Que é o quê? Coach com a alma feminina. Que é o quê? Tu vai cultivar o teu jardim. Aí, Otton, eu sou um homem hétero e tal. O que tu quer dizer com cultivar o teu jardim? Beleza, tu vai pegar, tu vai, sei lá, fazer uma academia, tu vai fazer uma atividade física, né? Vai precisar ser forte, né? Então, cultiva o teu jardim a partir do físico. Começa por aí. Principalmente se tu é feio, né? Então, cara, eu sou uma pessoa feia. Ah, Otton, beleza, tá no interior. Ah, mais ou menos, né? Ah, pô, eu sou um caba feio, né? E homem é bicho feio, né? Eu sou um caba feio e tal. Pô, então fica forte, né? Seja firme ali. Tenha um físico que seja firme. Isso é muito importante. Para início de conversa. Né? Então, seja firme. Cultive o teu jardim. Depois, vai se aperfeiçoando na tua personalidade, em quem você é de verdade. Entenda as tuas características, quais são as características que tu tem, qualidades, defeitos. Vai entendendo, autoconhecimento, vai aperfeiçoando esse negócio, né? Para quê? Para poder você ser uma pessoa mais inteligente. Para quê? Para você se tornar uma pessoa estável. Para quê? Para você ser útil. Para você começar a construir a tua vida. Então você vai estudar, você vai trabalhar. E aí você vai se interessar por assuntos interessantes, não seja aquela pessoa chata, monotemática, ou pessoa que só fala besteira, sabe? Que só fala futilidade. Não. Tá querendo um relacionamento, que o relacionamento seja legal. E relacionamentos não se sustentam a partir de futilidades. Determinadas coisas baixas podem até fazer parte do elemento da vida humana, né? Mas não sustentam uma relação, percebe? Mulheres desejam poucas coisas.
desejam serem cuidadas, desejam ter segurança e estabilidade. Então você só conseguirá proporcionar isso, né, se você for uma personalidade estável, entende? Isso começa com o teu corpo, você treinando, você fazendo uma arte marcial, né, você tendo uma profissão, você trabalhando e você sendo uma pessoa interessante, conseguindo conversar minimamente sobre a vida, né? Então, em vez de se preocupar de repente com o que as meninas dizem ou não, né? Em vez de tentar rebater, não. Cara, se tu for uma pessoa interessante, beleza. Já era, tu não vai entrar em sofrimento porque alguém te vê como um amigo. Tu vai olhar e falar assim, velho, tu é que tá perdendo. Que eu posso te proporcionar, eu poderia te proporcionar muito mais do que uma amizade. Beleza? Então, se esse vídeo, né, se essa conversa de hoje aqui te ajudou de alguma maneira, deixa o like aí no vídeo. Se tu não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o nosso próximo Abra o Seu Coração. Beijinhos!